TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 na TV Digital, canal 361.4 na Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma satisfação tê-los como telespectadores. Hoje estamos aqui realizando o nosso programa de número 88. Este programa que foi criado para aqui ouvir os melhores prefeitos, os melhores empresários, os melhores políticos, os melhores executivos do Ceará, vencedores das promoções. Este programa tem o apoio cultural da churrascaria Sal e Brasa. E hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo aqui um dos melhores prefeitos do Ceará, Dr. Acilon Gonçalves. Ele foi durante várias vezes homenageado na nossa promoção. Ele passou 8 anos como prefeito do Eusébio, está terminando agora em dezembro a sua segunda administração, conseguiu eleger o seu sucessor, fez uma pessoa da sua confiança como seu sucessor e realizou realmente um excelente trabalho lá no Eusébio. E eu penso sempre, Acilon, você depois vai confirmar aqui comigo, eu tenho a impressão que é uma das melhores cidades do Ceará para se administrar, porque é uma cidade relativamente nova, quer dizer, não tem os vícios daquelas cidades antigas, com aqueles funcionários antigos. É uma cidade perto de Fortaleza, né? Eu digo sempre que eu um dia, se quisesse ser prefeito, eu ia querer ser prefeito do Eusébio. Você vai me confirmar se realmente foi bom ser prefeito do Eusébio. Mas satisfação muito grande, Acilon, em recebê-lo aqui no nosso programa. E eu queria que inicialmente você falasse no seu currículo profissional e pessoal. Eu sei que você é um médico muito bem conceituado na cidade. E eu queria também saber como é que você consegue conciliar as atividades de médico, conciliou nesses 8 anos com as suas atividades de prefeito. Satisfação, Acilon, em recebê-lo. Eu quero saudar você, Roberto, que sempre tem feito bons programas de divulgação de administrações que faz um estímulo para que nós, gestores, façamos boas administrações. A sua credibilidade reforça a força desse programa e por isso eu quero saudar todos os telespectadores que estão nos ouvindo, com certeza em grande quantidade, para que a gente possa mostrar um pouco do que foi feito e do que pode ser feito ainda no Eusébio, para que sirva de modelo para alguns, para reformulação de outros, mas o importante é que se tenha uma análise clara do que ali foi feito, que eu tenho certeza que foram coisas boas. E a minha vida política, ela nasceu da minha vida privada, né? Eu sou oriundo de Aurora lá nos... Conterrâneo do Lúcio brasileiro. Conterrâneo do Lúcio, que é primo legítimo do meu pai, e Aurora, que faz parte do sertão do Cariri, como bem diz o Lúcio. Isso. E de lá vim, desde os 10 anos, 9 anos e meses, vim para cá, para Fortaleza, e aqui eu fiz a minha vida estudantil, onde cursei medicina na UFC, terminei em 79, né? 79. Um bocado de ano, 33 anos de formado. Certo. E com isso, a medicina, paralela à medicina, eu também fui professor, ensinei no Colégio Pia Marta, também tenho uma ligação muito forte com o magistério, por conta das minhas origens profissionais. E com tudo isso, eu pude desenvolver um grande trabalho médico na cidade de Fortaleza. Um trabalho muito mais vinculado à parte oeste da cidade, mas com ramificações em todo o município. Eu até digo que em cada rua de Fortaleza tem um parto feito pelo parteiro Acilon Gonçalves. Que beleza isso. Isso me é motivo de orgulho e também de saber que em todo canto que eu ando sou bem recebido por colegas, por funcionários, por ex-pacientes. E com tudo isso Sinal mostra... que você tratou bem dos seus pacientes. Isso mostra que ao longo da minha vida eu procurei servir. Isso me fez, como servidor público que sou, um servidor
na acepção da palavra, que venho para servir, ingressar na política. E na política entrei pela primeira vez oficialmente e pessoalmente em 90, mas sou político desde que nasci, dada a minha origem. Meu pai é político desde 1951. Certo. E eu, quando nasci em 56 para 57, eu já estava militando na polícia ainda nos berços. Mas o seu pai militou na polícia, na política aqui em Fortaleza ou no interior? O meu pai foi deputado estadual 3 vezes, né? Certo. E com isso deixou um legado político muito forte no estado do Ceará. E foi do Tribunal de Contas do município. Inclusive ele tem o mesmo nome, você tem o mesmo nome dele, né? É, Acilon Gonçalves Pinto, né? O Acilon Gonçalves Pinto Júnior. E com tudo isso, ao ingressar na política, a primeira vez como deputado, eu fiquei na suplência numa conjuntura política das velhas coligações, mas nem por isso eu deixei de disputar as eleições por partidos fortes. Porque nós temos que sempre buscar defender os nossos ideais e, apesar de se dizer que no Brasil não tem partidos fortes, mas nós temos que defender uma linha programática do partido que a gente disputa a eleição. Certo. Então, com isso, eu fui eleito vereador de Fortaleza em 92 e em 96 fui reeleito, fui o 4º mais votado da capital e fui presidente da Câmara de Fortaleza em que ano foi? 97 e 98. A gestão do Dr. Juraci. Quando o Dr. Juraci era prefeito, nós abrimos um novo momento no parlamento. De 97 para cá, a Câmara passou a ser, eu nem diria aberta, escancarada para a população. Então, a Câmara de Fortaleza, desde então, e não foi só na administração Acilon Gonçalves, a partir daí, todos os presidentes abriram o legislativo, democratizaram mais o legislativo e hoje a Câmara de Fortaleza é um exemplo de participação do povo nas decisões da cidade. Certo. Porque uma grande importância do parlamento é quando ele abre para que o povo venha reivindicar os seus direitos e os parlamentares englobam aquelas ideias, trabalham aquelas que são possíveis, certo, melhoram as que são impossíveis para que elas possam também ser implantadas e com isso os governantes, os executivos terminam levando a melhorias grandes para a cidade. É isso que nós fizemos em 97, 98, onde nosso grande marca naquela época foi a primeira capital que teve mototáxi legalizado. Eu, como presidente, que assinei a lei, porque ela foi vetada, nós derrubamos o veto e ficou lei. O transporte alternativo também foi regularizado na nossa gestão e a não privatização dos mercados. Naquela época tinha uma ideia de se vender o Mercado Central e o São Sebastião. Certo. E nós, em conjunto com os vereadores daquele momento, trabalhamos e não aceitamos a privatização dos dois mercados. Certo. Foram as grandes lutas daquela época. E que depois, inclusive, o doutor Cambraia reformou, né? Todos dois, né? Já foi depois da reforma. Pois é. Depois da reforma do Cambraia, que nós não aceitamos a venda daqueles dois equipamentos. Ah, tá certo. Então, eles continuaram públicos. Certo. E teve uma nova grande luta, foi um ano todo de luta, quando se tentou implantar a taxa do lixo. E naquele momento nós não aceitamos votar a taxa do lixo aqui. E a cidade ainda hoje, depois outros parlamentares trabalharam esse tema, e hoje, ainda hoje, Fortaleza não paga a taxa do lixo. O morador cidadão que iria pagar. Quem tem que pagar a taxa do lixo são os grandes consumidores, e aí é um lixo específico, e aí é outra história que tem que ser feita. E aí na Câmara Municipal você ficou até quando? Porque você foi presidente até 98. Depois você continuou como vereador? Quando eu estava na presidência, me candidatei a deputado estadual, fui eleito, de novo com uma grande votação, 5º colocado na época, certo, tanto em Fortaleza como no estado. Certo. E fui desenvolver também, tive muita felicidade, muita ajuda dos colegas do parlamento estadual e consegui desenvolver um bom trabalho ali. Uhum. E em Aí você ficou quanto tempo como deputado? 4 anos, só um mandato. 4 anos.
fiz uma coisa que dizem muito que político nunca deixa de se candidatar, a não ser quando perde. Né? E eu, mesmo tendo tido um bom sucesso no meu mandato, eu não me candidatei à reeleição. Porque existia um outro projeto político que seria me candidatar a prefeito do Eusébio. Certo. Então, em 2004, depois de passar 2 anos sem mandato, fui ao Eusébio, disputei eleição contra toda uma estrutura antiga que dominava a cidade e, com a ajuda do povo, nós conseguimos uma vitória com mais de 20% de maioria naquela época. Por que no Eusébio? Você tinha alguma raiz no Eusébio? Deus guia a gente pelos caminhos que Ele entende que nós somos merecedores de seguir. Ou você tinha esse raciocínio que eu tive, né? de que a melhor cidade do Ceará para se administrar é o Eusébio? Naquele tempo o Eusébio era uma cidade, quando eu fui morar no Eusébio, o Eusébio ainda era distrito. Certo. O Eusébio ainda era distrito. Eu fui morar no Eusébio em 86. Certo. E a cidade foi emancipada em 87. Certo. Então eu já morava lá e transferi o meu trabalho médico para lá. Então, uma cidade que tinha na época 20 mil habitantes, e eu passei a ser médico do estado, lá atendendo no posto de saúde lá, que era uma salinha, e com isso eu comecei a conviver, comecei a trabalhar como médico, como cidadão vindo do interior, que a gente cria intimidade com as famílias, passa a conviver e tentar melhorar a vida das pessoas do nosso entorno. E por já ser deputado estadual, já militar na política, passou a ter o desejo de administrar a cidade que a gente escolheu para ser nossa, que eu já era na época cidadão do município. Quer dizer que você já morava lá e trabalhava lá, né? Já morava lá, trabalhava cá. Certo. Certo? Mas vivia já intensamente a cidade. Inclusive, a minha esposa era, na época, já vice-prefeita do município por 8 anos. Certo. Né? E com isso nós candidatamos, ganhamos a eleição e pudemos desenvolver nos primeiros 4 anos e reeleito com a votação de 72% dos votos totais e 82% dos votos úteis do município, nós conseguimos mais 4 anos para consolidar um projeto que a cidade tinha escolhido para ser feito lá, de mudança total nos costumes administrativos e políticos daquela cidade. Certo. Você sucedeu o Edson Sá, não foi na época? Na época O Edson terminou o 2º mandato e você assumiu, não é isso? O Edson teve o 2º mandato e eu fui ser Você foi o sucessor dele, ganhando do candidato que ele tinha apresentado para disputar comigo. Certo, certo. E nós ganhamos essa eleição. E foi reeleito nos 4 anos depois, não é isso? Aí, numa parceria que a minha vice era a filha do Edson. Na segunda você fez uma parceria com ele. Segundo mandato. E ele foi para Quirais na época, não é isso? Na época ele foi para Quirais, foi prefeito da Quirais 4 anos e tentou voltar agora à prefeitura do Eusébio, mas não teve sucesso. Certo. E foi eleito um candidato que nós colocamos à disposição da população para escolher como candidato. Ela entendeu que era o melhor e também uma vitória com mais de 16% de maioria. Certo. Quer dizer que o prefeito eleito é uma pessoa que foi indicada por você. É o Júnior, não é isso? É o Júnior, que foi apresentado por mim à população, né? Certo. Visitado casa a casa, é um cidadão hoje conhecido por praticamente toda a cidade e que com certeza irá fazer mudanças avançando, até eu diria que avançando nas mudanças já feitas na cidade, para que dessa maneira a gente possa ter definitivamente consolidado uma vida melhor para todos na cidade do Eusébio. Bem, Acilon, eu queria pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora,
Os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. São usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos aqui hoje no nosso programa, conversando com o doutor Acilon. Doutor Acilon, que foi prefeito do Eusébio durante 8 anos e que agora fez o seu sucessor. O Acilon é tão forte lá no Eusébio que o candidato dele era o Júnior. A turma dizia Júnior do Acilon, para mostrar a vinculação dele com o Acilon. E ele realmente teve uma bonita vitória. Isso demonstra que a população reconheceu o excelente trabalho feito pelo Acilon e que quer continuidade agora com o Júnior. Mas, Acilon, eu queria agora que você fizesse aí um resumo da sua administração. A gente sabe que você fez uma administração excelente lá no Eusébio. E eu queria que você resumisse isso aí. Nós temos 15 minutos para falar sobre a sua administração. Eu queria, em primeiro lugar, dizer para todos os telespectadores que a administração ela é plural. Todos os setores têm que ser tem que ter investimento do poder público. Mas tem coisas que vêm para ficar e para mudar a vida das pessoas. A principal delas foi o nosso investimento em educação. Nós fomos a primeira cidade do Ceará, e eu quero fazer justiça juntamente com Quixadá, em implantar o piso do professor com a carga horária reduzida e estendida para o planejamento. E isso fizemos implantando também, aí pioneiro no Ceará, o tempo integral para os alunos. Hoje nós estamos deixando a cidade com 60% dos alunos atendidos em tempo integral, porque todas as escolas, 100% das escolas do município, têm tempo integral. Que beleza isso, hein? Então, isso logo no início da administração. Nós começamos no 3º ano já a fazer os primeiros esboços. Nós temos hoje 6 anos de implantação gradual do tempo integral. E o tempo integral, ele procura proteger o aluno e a aluna, educando. E dessa maneira nós temos cada vez mais melhorado os índices educacionais do município e evitado o crescente índice de drogas no estado do Ceará, no Brasil, no mundo. Então a gente não acaba com isso, mas a gente impede que a curva seja muito crescente. E estamos cada vez mais fazendo trabalhos, e aí vem o nosso segundo ponto, que é a criação de uma assessoria de políticas sobre drogas, onde trabalha em conjunto com a educação, com palestras, com a Polícia Militar tem o PROERD, a Polícia Civil tem a DIRP. Então, todos esses setores trabalham visando o bem-estar dos alunos. Quer dizer que você implantou isso lá no Eusébio? Então, tudo isso tem no Eusébio. Que beleza. Então, a educação de tempo integral, que está avançando
cada vez mais estamos construindo sala de aula, trabalhando com salas de aulas provisórias, com sistemas paralelos de informática e de atividades pedagógicas, para que o tempo integral cada vez mais tenha melhor qualidade. E a assessoria de política sobre droga trabalha junto a todos os cidadãos e cidadãs do município, todos os habitantes, para fazer a prevenção. Quando ele já entrou no mundo das drogas, a gente faz o tratamento. Temos, inclusive, convênio com várias clínicas, várias comunidades terapêuticas. E o mais importante, quando ele sai da clínica, ele ganha uma bolsa de um salário mínimo durante 6 meses para provar para a sociedade que ele está recuperado. Que beleza isso. E aí sim ele vai ter a procura dos patrões, dos empresários, para dar um emprego para essa pessoa que lutou e que conseguiu sair uma das maiores doenças que tem. Mas foi o primeiro município do Ceará a implantar esse trabalho, né? Com certeza, implantamos isso aí. Também fomos o primeiro município do estado do Ceará que implantamos a Secretaria Municipal de Segurança Pública, onde temos uma secretaria que tem um gabinete municipal de gestão integrada que a gente reúne a cada 2 meses, a Polícia Civil, Polícia Militar, Ronda do Quarteirão, representante do Ministério Público, representante do Ministério da Justiça, tudo isso para discutir os problemas da justiça, os problemas da segurança dentro do município. O que é que isso nos beneficiou? Já ganhamos um financiamento do Ministério da Justiça e aparelhamos a nossa Guarda Municipal, que hoje já tem viaturas próprias e locadas com 7 viaturas à disposição da cidade e mais 7 motos. Certo. Então, são 14 viaturas para servir a população. E isso nós temos um aparelho que não é polícia, mas que faz segurança no nosso município. Implantamos também, Roberto e telespectador, uma coisa que é o primeiro no Brasil. E aqui eu queria chamar a atenção de todos os habitantes do estado do Ceará e todos os brasileiros, para que lutem, para que o gestor da sua cidade implante na sua cidade um transporte coletivo nos moldes do Eusébio. Você poderia dizer, mas toda cidade tem um transporte coletivo. O Eusébio tem um sistema de transporte coletivo com linhas rodando no mínimo 9 vezes por dia, levando para todos os recantos da cidade. E aonde é que está a novidade? É gratuito. Beleza. É custo zero. Transporte regular, urbano, gratuito do Eusébio é o único do Brasil que faz isso. E o custo? Um custo que gasta menos de 1% das receitas da cidade. Então, dá para qualquer cidade, umas colocando mais, outros menos, colocar algum tipo de transporte urbano à disposição de todos de maneira gratuita, para que ele tenha o direito, o verdadeiro direito de ir e vir. Então, são coisas dessa monta inédita que nós colocamos lá, que nós deixamos como legado para as outras administrações. E no primeiro ano da nossa gestão, nós iniciamos o mais audacioso programa de distribuição de renda do Brasil. Porque no Brasil tem um programa de distribuição de renda que é fabuloso, ao ponto de ser carro-chefe do presidente Lula, da presidenta Dilma. E nós implantamos um programa de distribuição de renda que garante, dentro do lar, dentro da casa, uma renda de um salário mínimo. Hoje, R$600. Nós pegamos todas as rendas que aquela casa tem e o município complementa para R$600. E aquele cidadão que foi atendido por esse programa, ele escolhe um local na comunidade, uma associação, ou mesmo uma prefeitura, uma empresa, para trabalhar 100 horas, para dar um serviço voluntário durante 100 horas. Que beleza isso. Ele mesmo que escolhe, ele mesmo que fica quando quer, e com isso todos aderem a esse tipo de trabalho voluntário, e além de ser bem atendido nas necessidades dele, que ele tem que gastar esse dinheiro com alimento, com as necessidades básicas da família,
tem que comprovar que compra o alimento, que é esse verdadeiro fome zero, né? Certo. E com isso nós implantamos e já temos colocado esse programa à disposição de alguns prefeitos que nos procuram e algumas cidades já estão aderindo a esse programa de distribuição de renda. Certo. Entendemos que isso aí será logo aderido por todos os 184 municípios do Ceará. Realmente você tem uns projetos inovadores, realmente, né? Tudo isso sem esquecer que na cultura é preciso a presença forte da administração. Nós temos no Eusébio uma das melhores paixões de Cristo do estado de Ceará, talvez a melhor. Fizemos, né, este ano, último ano, já 2 dias de apresentação, onde tem uma maravilha de apresentação. Que beleza. Com um valor teológico fabuloso. Nos espelhamos, tanto em Pacatuba, que nós tínhamos como espelho, como também procurando fazer, mesmo no recinto pequeno, imitar algumas coisas que tem lá em Nova Jerusalém, só que o nosso é um teatrozinho pequeno, né? Então não dá jamais para comparar. E procuramos também apoiar o esporte. Nós temos uma ajuda de custo para todos os times que participam do campeonato e temos um handebol que disputa os campeonatos com várias vitórias nos campeonatos estaduais e temos também o karatê como ponta na disputa. No futebol, a gente estimula os times lá também, dando uma ajuda de custo e nós esperamos que com isso, com esporte, com cultura, haja um auxílio na educação, que tem que ser sempre o carro-chefe de qualquer administração. E eu te pergunto, Astilon, e com essa avalanche de construção lá no Eusébio, vamos chamar assim, hoje já tem muita gente morando no Eusébio, esses condomínios que tem lá, você já tem hoje lá o Alphaville 1, o Alphaville 2, está vindo aí o Alphaville 3. Como é que está o crescimento da cidade com o recebimento dessa população, inclusive de classe A, B, né, que está indo morar lá no Eusébio? Antes de falar sobre esse grande desenvolvimento do Eusébio, que vai dar uma nova visão de Eusébio, eu deixei por último para falar sobre saúde, minha área. Ah, certo. Porque a saúde ela é muito solicitada pela população. E nós temos tido dificuldades na saúde, mas implantamos ali talvez uma das melhores saúdes municipais do estado de Ceará, onde nós temos um hospital que dá atendimento obstétrico pleno, e agora ganhamos a Rede Cegonha, que o Júnior com certeza colocará para funcionar logo no 1º ou 2º ano de governo, e irá ter UTI neonatal, coisa que falta muitas vezes à disposição da população, e teremos lá. E fizemos a reforma do hospital e temos uma das mais modernas maternidades da zona metropolitana, padrão privado, para a população pública do setor, que usa o setor público, usar coisa de qualidade. Iremos inaugurar ou no final desse ano ou junho, inaugurará no início de janeiro. Junto a isso, uma rede de postos de saúde que cobre 100% da cidade. Uma cidade com 46 mil habitantes tem 17 PSFs. Tem 16 já funcionando, atualizado, 1 em fase de implantação e buscando 18. Então, queremos 18 PSF para que toda cidade que já é atendida, seja atendida perto de casa, com um sistema de transporte que leva os pacientes toda hora que precisa. Isso faz com que as pessoas, vendo esse desenvolvimento do setor público, busquem o setor privado também ir morar lá. Certo. Daí os 2 Alphavilles, Alphaville Fortaleza, que é Eusébio, aquele que se dirige ao Beach Park, foi o primeiro grande empreendimento. Eusébio foi uma das poucas cidades brasileiras que tiveram 2 Alphavilles, veio o Alphaville Eusébio, e agora vai ter o 3º Alphaville. E vai ser um grande... O 3º Alphaville será uma cidade com 100 mil habitantes. Será o 2º maior Alphaville do Brasil. Certo. Não porque já existe o primeiro, é que o primeiro está sendo construído em Brasília. Então nós vamos ser o 2º. E o 3º é o que é primeiro hoje, que é Barueri, uma cidade desenvolvida de São Paulo. Mas enquanto essa cidade não está sendo formada, que já está para começar o empreendimento, a cidade tem recebido cada vez mais novos condomínios. Isso. E com isso, o Eusébio já tem hoje, no mínimo, 10 mil moradias em
construção ou para serem construídas nos próximos 10 anos. Então, o Eusébio ganhará 10 mil, uma cidade de 9 mil moradias, ganhará 10 mil moradias, independente do novo Alphaville, nos próximos 10 anos. Certo. Então, isso mostra que a densidade populacional do Eusébio ficará muito forte, muito pesada, e o poder público tem que estar antenado com isso, para preparar a cidade com estruturas e equipamentos públicos para servir uma população hoje de 50 mil habitantes, em 10 anos com 80 mil habitantes e daqui 15, 20 anos com 200 mil habitantes. Isso é o grande desafio que o futuro prefeito, Júnior, irá ter no desenvolvimento daquela cidade, junto com um grupo de trabalhadores muito forte e junto com a população que tem dado sempre uma valorosa contribuição na administração. Sem dúvida, senhor. Realmente eu fico encantado com as obras, com as realizações da sua administração. Eu queria só dizer uma coisa, eu acho que você não divulgou muito durante a sua administração, né? Porque pelo relato que você fez aqui agora, você fez uma administração maravilhosa. Eu sei que você participou, inclusive, algumas vezes das nossas promoções, mas eu não imaginava que você tivesse feito tanta coisa. Eu acho que foi a única falha da sua administração que foi ter divulgado pouco. Mas realmente, sem dúvida nenhuma, eu acho que você recebeu um Eusébio, vai entregar para o Júnior outro, e eu tenho certeza que pelo crescimento do Eusébio, durante esses 4 anos e desses 8 anos, o crescimento será ainda maior. Eu queria agradecer, Silon, a sua presença aqui no nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo passou. Nós ficaríamos ainda aqui muito tempo ouvindo o seu relato. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse foi um programa de número 88 da nossa série de entrevistas, que tem o apoio cultural da Sal e Brasa Churrascaria e Gourmet, que vai ao ar no domingo às 19 horas, com reprise na segunda-feira às 7h30 da manhã, com reprise na quinta-feira às 14 horas, com reprise na sexta-feira às 20 horas. Na sexta-feira subsequente já estará no YouTube para todo mundo. Eu vou entregar ao meu amigo Asilon um DVD dessa entrevista dele, para que ele possa apresentar aos seus munícipes. A todos vocês, muito obrigado pela audiência e uma feliz semana.